assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Pois é, Lucas, Luciano, ouvinte, temos assuntos bons aí relacionados ao governo de Minas. Começar, né, pela entrevista que a gente ouviu aqui do subsecretário de Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais, ele ligado à Secretaria de Saúde, falando aí da questão da vacinação, mas há um dado interessante sobre o investimento do governo de Minas no combate à dengue. Este ano, aí 2023 na verdade, né, que é o investimento de 23 para prevenção deste ano contra a dengue, foi o menor dos últimos 3 anos, né? Os dados são do próprio governo, 64,4 milhões em 2023 contra 75,9 em 2022 e 123,2 em 2021. Logicamente 2021 tem que considerar porque ainda tinha rescaldo bem que aqui é enfrentamento da dengue só, né? Eu ia falar negócio de pandemia, mas aqui é só em ações de enfrentamento da dengue. Então você vê aí quase metade foi investido em 2023 comparado ao ano de 2021. Surpreende aí o baixo investimento do Estado no combate à dengue no ano de 2023, né? E como consequência disso, não só diretamente disso, tem os fenômenos climáticos também, mas estamos vivendo aí uma explosão nos casos de dengue. Então, né, a propaganda do governo aí não está condizendo aí com a realidade, né? O menor investimento dos últimos 3 anos no combate à dengue foi feito justamente em 2023. Questionado sobre esse fato, eu estava lendo essa reportagem no jornal O Tempo, vou acreditar aqui, o secretário Fábio Baquerete alegou que os municípios receberam verbas maiores em anos anteriores, então em tese teriam dinheiro já reservado, guardado para fazer ações de enfrentamento, né? É uma desculpa, com todo respeito ao secretário, meio esfarrapada, né, secretário? Porque o dinheiro não vai ficar parado lá no município, uma vez que ele chegou, com certeza já foi gasto lá em outra situação, né? Então vale chamar a atenção aqui, 64,4 milhões de reais foram investidos em 2023 contra 75,9 milhões em 22 e 123,2 milhões em 2021. É o dinheiro que foi aplicado aí pelo Estado no enfrentamento, no combate à dengue, ou seja, 2023 esse dinheiro caiu pela metade se comparado a 2021. O secretário ainda disse que em 2021 se esperava uma epidemia muito grande, o que de fato não ocorreu, por isso havia sido essa previsão maior. E pelo jeito, então, não se esperava, não tinha previsão dessa pandemia grande, apesar desses efeitos climáticos aí, que o subsecretário até falou que é uma das causas aí dessa pandemia. Parece que o Estado não se preparou financeiramente, né? Não investiu adequadamente, não estava esperando esses números da dengue, parece que foi pego aí de calças curtas, né? Porque o investimento foi metade do que foi feito em 2021 no enfrentamento à dengue. Esse dado é um dado relevante, não é um dado que dá pra gente desconsiderar, não. O ano que os casos estão explodindo é o de menor investimento nos últimos 3 anos da Secretaria de Estado da Saúde. Esse é um fato. Outro fato muito importante, que seria até o tema principal desse comentário, eu só comecei com a saúde, porque para pegar o ritmo aqui da entrevista que a gente acabou de realizar, mas o fato principal é a saída do secretário de Fazenda do governo de Minas, Gustavo Barbosa, está deixando a pasta. O Gustavo a gente pode considerar ele como do núcleo duro desse governo, estava lá desde o começo, considerado aí ortodoxo, né? Meio cofre fechado aí. Ele era um aí dos pilares desse governo Zema desde o início e está deixando o cargo. E é interessante que ele está deixando o cargo num momento meio crucial, que é esse da negociação da dívida de Minas com a União. E durante todo esse processo, né, a gente acompanhando de perto, era fato, todo mundo sabia que o Gustavo Barbosa, o secretário de Fazenda, ele era totalmente favorável, não queria outra opção a não ser o regime de recuperação fiscal. Ele era contra alternativas ao regime de recuperação fiscal. Alternativas essas como essa proposta pelo senador Rodrigo Pacheco, de federalização das companhias estatais como CEMIG, Copasa, Codemig, para abater a dívida. O Gustavo Barbosa, desde o início dessas negociações, dessas conversas, ele se mostrou contra, ele era contrário a esse tipo de negociação para abatimento da dívida. Ele era a favor de se votar desde lá do começo
à proposta original, ao regime de recuperação fiscal, lá como foi proposto pelo governo de Minas, com base no modelo até do governo federal. E vale lembrar que o Gustavo Barbosa já havia sido secretário lá no Rio de Janeiro e havia ele sido o fiador aí desse acordo, inclusive, né? Ele foi um dos fiadores desse acordo na época quando secretário lá no Rio de Janeiro. A situação do Rio não é muito boa, não adiantou muito esse regime, né? Passou um tempo, o Estado está completamente endividado novamente. E o Gustavo Barbosa agora em Minas, desde o começo do governo Zema, ele vinha tentando emplacar aí esse regime de recuperação fiscal, e é curioso ele sair justamente nesse momento em que se discute uma opção, uma alternativa. Não sei se ele está saindo justamente por ser um obstáculo a concretização dessa alternativa, por contrariedade dele talvez, por não concordar com os rumos da negociação, ou como foi alegado aí, até agora tudo nos bastidores, né, que seria uma decisão pessoal em relação à família. A família vive no Rio de Janeiro, ele já teria dado a contribuição dele, estaria querendo ficar mais tempo com a família. E parece que vão arrumar uma boquinha para ir lá no governo, vai ser assessor especial, parece, do vice-governador, e com isso teria mais tempo para ir para o Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Esse é o emprego dos sonhos, né? Caso se concretize aí essa informação, ele seria assessor especial, na prática não faz muita coisa e teria muito tempo, seria remunerado, e aí teria muito tempo para ir para o Rio de Janeiro, ficar com a família, né? Seria um bônus aí que o governo Zema estaria dando, parece, ao secretário estadual de Fazenda. Mas nada disso até agora foi confirmado oficialmente, né? Assim, já há informações, conversando com pessoas do governo, que confirmam que ele vai deixar a pasta. Já parece que já era uma conversa de meses, inclusive, aí não é desta semana. Ele já havia anunciado. O Zema e o Matheus Simões falaram: olha, espera aí, vamos pensar, tentaram ali demovê-lo da ideia, ao que parece, ou então pelo menos fica até acharmos uma alternativa, mas essa informação agora vazou aí, porque deve estar próximo realmente dessa saída oficial do secretário Gustavo Barbosa. Como eu disse, está desde lá do começo, né? E de pouquíssimas entrevistas, né? Pouquíssimas entrevistas. Eu não lembro aqui. Também não, eu não lembro do secretário de Fazenda concedendo entrevistas, né? Lembro apenas quando foi chamado à Assembleia, naquele programa Assembleia Fiscaliza. Ali sim, falou e não foi muito feliz nas falas dele, inclusive, né? Acabou tendo ali alguns bate-bocas com parlamentares, por umas falas ali meio, vou dizer, meio assim, que não caíram bem, assim, né? Admitindo algumas realidades aí não muito agradáveis para o servidor e para a população de Minas Gerais. Mas ele falou pouquíssimo durante a sua gestão, aí durante esse tempo, e agora está de saída. Como eu disse, o fato é que sai no momento das negociações mais importantes para o governo de Minas Gerais, que é justamente a dívida do Estado com a União. Basta saber se ele está saindo por causa dessa negociação, e há muito indício que está ocorrendo por isso, ou se realmente é essa segunda versão, que seria uma questão pessoal, né? Vamos ver o que vai ocorrer e se realmente ele vai ganhar esse bico aí, né? Bico entre aspas, porque vai ser muito bem remunerado para isso, como assessor especial aí do vice-governador Matheus Simões. É isso, Lucas, Luciana.